Oi, gente, voltando aqui para mais uma questão agora do ITA 2004, a prova de física, questão 5, seguindo a ordem que eu estava fazendo antes, antes de parar o canal, né? Vocês estão vendo a questão aí, só que antes de começar, eu queria pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem, compartilharem, ativarem o sininho e também para quem tiver interesse em aula particular, física, química, matemática, mandar e-mail na descrição, tá na descrição e-mail e a gente conversa sobre qualquer concurso na parte de exatas. Feito dado o recado, bora para a questão. Que é a 5, que é do efeito Hall, né? O 1879, Edwin Hall mostrou que numa lâmina metálica os elétrons de condução podem ser desviados por um campo magnético, tal que no regime estacionário, portanto, regime estacionário, ao acúmulo de elétrons numa das faces da lâmina, ocasionando uma diferença de potencial VH entre os pontos P e Q, mostrados na figura. Considere agora uma lâmina de cobre de espessura L e de largura D, que transporta uma corrente elétrica de intensidade I, imersa no campo uniforme B, que penetra perpendicularmente à face ABCD. Portanto, se ela penetra perpendicularmente, o campo magnético ele está vindo daqui em direção a lá, né? Basicamente. No mesmo sentido de C para E, que ele falou, de C para E. Aí ele pediu algumas coisas sobre isso. Tá, então vamos falar rapidinho sobre o efeito Hall, né? Como que ele funciona. O efeito Hall, ele acontece quando, pode ser num fio mesmo, tu adiciona o campo magnético numa direção perpendicular à da propagação de corrente. E isso vai gerar no regime estacionário uma velocidade fixa para condução de carga, normalmente elétrons, né? E também o acúmulo de elétrons em uma das faces do fio, ok? Por que isso vai acontecer, né? Basicamente, o campo magnético ele interage com cargas elétricas. Aqui eu tenho a corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica é o sentido convencional, é considerando cargas positivas, mesmo elas não sendo positivas. Os elétrons, no sentido correto, eles vão para o outro sentido. Então, os elétrons estão vindo de baixo para cima, né? Como a corrente vem de cima para baixo. Então, aqui estaria um amiguinho, o senhor elétron. Ele estaria vindo para lá com uma velocidade dele aí, uma v elétron, porque ele chama de v elétron ali, né? A gente sabe que cargas elétricas com velocidade em contato com o campo magnético sofrem o efeito de uma força magnética, se a velocidade e o campo forem numa direção que não seja paralela. O campo magnético está perpendicular à velocidade, portanto vai existir uma força que, usando a regra da mão direita, a força tenderia a ser na face AGDH, só que é uma carga negativa. Então a força tem que trocar de sentido. Ela é para a face BFCE. Aqui é a força magnética. Regra da mão direita, né? Tu pega os dedos na direção da velocidade, vira eles na direção do campo magnético, o polegar aponta para a força. Se tu fizer com a tua mão direita, tu vai encontrar justamente como eu falei, a face AGDH. Só que como o elétron é uma carga negativa, a gente troca o sentido. Então é para a face BFC. Então aqui é a força magnética. Por isso, essa força vai fazer o acúmulo de elétrons nessa face, como ele fala no enunciado. Então na prática, eu vou começar a ter acúmulo de elétrons aqui nessa face. A ideia que acontece é o seguinte: à medida que eu acumulo elétrons, quando eu chego num regime estacionário, o que está acontecendo? O acúmulo de elétrons desse lado eleva o potencial para o negativo desse lado. Então, o potencial do lado direito começa a ficar bem negativo. O que faz com que eu gere uma diferença de potencial entre as duas faces da minha lâmina, né? Aqui. Uma que não tem elétrons e a outra que tem elétrons. Eu vou gerar uma diferença de potencial que ele chama de VH aqui. Que é justamente entre os pontos P e Q. Justamente porque uma face começou a acumular elétrons. A ideia é que, à medida que eu tenho uma diferença de potencial, eu também gero uma força elétrica, né? A diferença de potencial gera uma força elétrica. O elétron ele tende a ir para o potencial positivo, que é o que vai ser o lado P, né? Porque o que está acumulando cargas negativas. O elétron tende a se repelir dos outros elétrons, né? Esses elétrons aqui são cargas negativas. Então, à medida que o processo for acontecendo, eu vou gerar uma força no outro sentido, que é uma força elétrica, nesse caso. No regime estacionário, quer dizer, quando as coisas não mudam mais, eu não tenho mais acúmulo de carga na face BCEF
e eu também não tenho mais os elétrons se depositando lá. Eles só seguem em linha reta. Isso é estacionário, não tem mais mudança em transiente, não tem mais variação. Nesse regime, só pode ter acontecido se houve um equilíbrio das duas forças, ou seja, se a força elétrica gerada pela diferença de potencial entre as duas faces for igual à força magnética devido ao campo, nesse caso eu estou num regime estacionário. O sistema não muda mais. Ele só segue em linha reta. Estacionário. E é esse o caso que ele está pedindo para a gente estudar, que é justamente o estacionário depois de algum tempo passou e tal, e ficou assim. A força elétrica a gente consegue calcular e a força magnética também, então aqui a gente vai resolver o nosso problema. A força magnética, bem simples. Carga, velocidade, campo. A carga é a carga do elétron, a velocidade é o VE, né, que é a velocidade que o elétron está subindo, e B é o campo que eu apliquei fora. E a força elétrica é o campo elétrico gerado pela diferença de potencial, lembrando que uma diferença de potencial ela induz um campo elétrico, né? E a carga, né? O E também, né? Que é a carga do elétron. As cargas se cortam, né? Aqui dos dois lados. O campo elétrico, considerando que a diferença de potencial estabilizou, ela é constante. Se ela é constante, eu consigo dizer que o campo elétrico é constante. Então ele vai ser VH sobre a distância entre o ponto P e Q, que ele me deu aqui, que vale D. Ó. Então é VH sobre D. Isso é a velocidade do elétron vezes o campo magnético. E aí a gente consegue a velocidade do movimento das cargas no regime estacionário. Ela é a diferença de potencial entre os dois lados do fio, que tu consegue medir isso com um voltímetro, né? Se tu fosse fazer o experimento na tua casa, né, um laboratório, tu consegue medir isso com o voltímetro e dividido pelo campo que tu aplicou, que tu sabe, e a distância que tu mede com um paquímetro, né? Então, tu consegue descobrir qual é a velocidade que os elétrons estão se movendo dentro do fio em um regime estacionário. É VHBD. Isso é efeito Hall, que a gente chama de efeito Hall. Com isso, a gente vai resolver a questão agora, né? Na letra A, a gente já vê que está errada, porque já deu a fórmula diferente, né? A letra A está dizendo que o módulo da velocidade dos elétrons é VH sobre BL. Ele está comparando com essa distância aqui, entre o A e o G. O que não faz nenhum sentido, né? Porque, obviamente, que se ele se acumula na outra placa, teria que envolver o D, né? Mas a gente viu aqui que depende de D, né? Então, essa aqui está errada. A outra, ele diz que o ponto Q está no potencial mais alto que P. Não, os elétrons se acumulam em Q, pela regra da mão direita, né? Então, se eles se acumulam os elétrons em Q, o potencial fica negativo. Então, P vai ser mais positivo. Então, ao contrário, o potencial do P é mais alto que do Q. Tá? Ao contrário. Os elétrons se acumulam na face AGHD. Não, os elétrons se acumulam na BFC por justamente o potencial ficar menor, né? Tá errado. Ao se imprimir a lâmina a uma velocidade de VH sobre BD, opa, é a velocidade que os elétrons estão se movendo. Ó. No sentido indicado pela corrente, então é para baixo. Então eu vou empurrar a lâmina para baixo. O potencial P torna-se igual ao potencial Q. Nesse caso, considerando que os elétrons eles estão em movimento estacionário, se movendo para cima com velocidade VE, se eu aplico uma velocidade de módulo igual para baixo, o que vai acontecer com o elétron, né? Na prática, ele estaria se movendo para cima devido ao efeito das forças com uma velocidade VE, e eu aplico uma velocidade V para baixo, de mesmo módulo, só que direção e sentido oposto. Então, a velocidade total no elétron, a velocidade total de alguém olhando de fora, tem que ser nula. Ou seja, nesse caso, o elétron está parado num referencial, olhando o referencial de fora. Ele está parado, estou movendo para baixo e está indo para cima, acaba se compensando. Se o elétron está parado, a força magnética é nula. Dessa forma, se o elétron está parado, isso leva que a força magnética aplicada vai ser nula, o que leva que no regime estacionário eu teria que ter, depois de um tempo, né, que a força elétrica também seria nula, o que me leva que a diferença de potencial é nula entre os dois pontos. Então, o que vai acontecer no regime estacionário quando eu empurrar o lâmina para baixo, como a velocidade combinada vai dar zero, eu vou ter que a diferença de potencial entre P e Q vai ser igual. Então, a letra D está correta. Ao se imprimir uma lâmina a uma velocidade V igual a VH sobre B no sentido da corrente, ou seja, para baixo, como o elétron está indo para cima,
vou compensar e vai anular. Então eu vou ter uma diferença de potencial igual dos dois lados. Então P e Q torna-se igual e a gente marca a alternativa D de Deus. Então é isso. Mais uma questãozinha aí do ITA. Essa é bem interessante, efeito Hall, um clássico. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha aí, gente. E até a próxima. Valeu!